Orar, irmãos e irmãs, vamos apresentar a Deus a nossa vida, vamos apresentar a Deus os nossos anseios, os nossos desejos, vamos apresentar a Deus as nossas vontades. Vamos apresentar a Deus nosso agradecimento, nosso louvor, nossa honra, nossa adoração ao Senhor. Vamos apresentar a Deus o nosso culto a Ele. Que a gente cultue a Deus nesta manhã da maneira que Ele quer ser cultuado. Como que Deus quer ser cultuado? Em espírito e em verdade. Não é de outra forma. Qualquer outra forma você não vai encontrar na Bíblia. Jesus disse: importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então é assim. Que Deus nos ajude, nos oriente, nos fortaleça a cultuarmos a Ele, a nos apresentarmos a Ele nesta manhã em espírito e em verdade. Querido Deus, querido Pai, amado, santo e poderoso Senhor, bendito és Tu. Santo é o Senhor. Magnífico é o Senhor. Nós queremos honrar o Senhor, adorar o Senhor e prestando ao Senhor um culto verdadeiro. Um culto que não copiamos absolutamente ninguém. Nos fundamentamos na Bíblia Sagrada. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis ao Senhor, diligentes quanto à sua vontade, que é boa, santa, agradável e perfeita. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas, limpa-nos, Senhor, de tudo aquilo que não te agrada. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a aprendermos um pouco mais nesta manhã daquilo tudo que o Senhor deixou para nós nas santas letras, na Bíblia Sagrada. Livra-nos do mal, principalmente, Senhor, livra-nos de todo tipo de mentira. Esta é a minha oração. Com ações de graças, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos queridos, irmãs queridas, hoje nós vamos falar de um assunto que eu já falei muitas vezes, muitas pessoas já entenderam, outras ainda não entenderam, E nós vamos abordar este assunto. Eu mandei este assunto aqui via e-mail para algumas pessoas. Só duas não responderam nada, não falaram nada. Mas eu vou trazer este assunto para vocês. É importante porque tem muita gente em dúvida,
né? Tem muita gente que já vive a verdade, conhece a verdade, mas continua sofrendo, numa busca, né? Certa vez, há não muito tempo atrás, uma ex-presidenta disse que ia armazenar vento. Oh, meu Deus. Então eu fico pensando às vezes, né, como é que esta mulher foi ministra das Minas e Energias, né? Uma pessoa que fala um negócio desse, né? Bom, enfim, ela queria armazenar o vento. E tem muita gente correndo atrás do vento, né? Sofrendo à toa. Então eu creio que este assunto é extremamente pertinente e eu quero convidar você para a gente ler a Bíblia. Não adianta ficar falando, vamos ler a Bíblia, né? Eu queria alertar você também que a Bíblia, às vezes, ela deve ser entendida de maneira conclusiva, né? A gente conclui através daquilo que está escrito. Abre aí, 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 ao 18. 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículos do 14 ao 18. Você tem a Bíblia? Olha, eu gostaria muito que você lesse comigo. Se você não puder, ouça. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Santo Espírito, escreveu esta segunda carta ao povo de Corinto, à igreja, e serve para nós, é para nós porque é para a igreja, né? Quando eu digo ao povo de Corinto, eu digo ao povo da igreja de Corinto, né? Então é importante a gente saber o que está escrito aqui, e mais do que saber, pôr em prática. E mais do que pôr em prática, saber o que é pôr isto em prática. Irmãos e irmãs, olha, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É um pouquinho longo. Se passar das 11 eu vou, tá? Vou até onde der aqui. Nós, como cristãos verdadeiros, temos responsabilidade frente à verdade. Tanto é que o título, quem está aí no Facebook está lendo o título, é Nossa Responsabilidade.
qual é a aplicação? Aplicação quer dizer pôr em prática dos princípios bíblicos que devem reger a igreja. Quando eu digo igreja, não estou falando de denominação, estou falando de nós, povo de Deus, que ele diz aqui que habita no nosso meio, anda no nosso meio, e nós somos o povo dele. Não é isso? O que deve ser ensinado para o povo da nossa época, por exemplo, da época do arrebatamento? Se a gente der uma olhada para o estado da grande maioria das igrejas, salvo raríssimas exceções dos nossos dias, o que nós vamos encontrar nessas igrejas? Vamos encontrar falta de fé, ou uma fé desviada, uma fé sem direção. Vamos encontrar muita falha e ruína. A maioria das organizações eclesiásticas, igrejas, querem reunir riquezas materiais, influência política, mas não tem, na verdade, nenhum poder do Espírito Santo. O que a gente encontra nos dias de hoje, na grande maioria dos casos, a gente encontra pastores, líderes, exigindo lealdade dos adeptos, né? Estava conversando rapidamente com uma irmã, acho que segunda-feira, se não me engano, e ela disse: pastor, estou procurando uma igreja, assim, 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 mas eu não quero, sabe, o dia que eu não puder ir, eu não quero que fiquem me ligando. Porque se incomoda. Eu falei: realmente incomoda, irmã. Porque parece que a gente deve marcar presença. E quando a gente não vai, querem saber por que você não foi. Tem que levar atestado na igreja. Eu falei: irmã, eu também nunca gostei disso. Isso não é aspecto da igreja de Cristo. Isso é coisa dos homens, né, que querem seguidores para eles. O que a gente encontra hoje, eu já falei isso várias vezes, são liturgias de culto iguais, copiadas da Igreja Católica. O que a gente encontra hoje são cultos que atrofiam a nossa alma e continuam oferecendo ao povo sombras ao invés de oferecer Cristo. A Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes. A maioria das denominações, salvo raras exceções, transformam nós, sacerdotes, em sacerdotes estúpidos, idiotas. Quando não, em meras máquinas de distribuir moedas. A maioria das igrejas, a grande maioria, salvo raras exceções, tem listas de membros que incluem tanto salvos como não salvos. Tanto verdadeiros crentes, quanto aqueles que não têm nenhuma união
com o Salvador vivo. A maioria das igrejas, salvo raríssimas exceções, foram e estão corrompidas com o fermento do modismo, que substitui a mensagem da graça redentora por um evangelho social. Do tudo vai dar certo, eu estou vendo bênção. Continua essa bobagem. Se você que está me ouvindo, ou você que vai me ouvir, né, porque provavelmente quem está ouvindo vai indicar esta mensagem para pessoas que eles sabem que estão nessa situação. Se você está nessa situação, só há uma resposta para você. Não há duas, nem uma e meia. É uma resposta só. A resposta é: se você está nessa situação, o conselho bíblico é: separe-se disso. Vá em direção a Cristo sem um bando atrás de você. Porque a palavra de Deus é impiedosa, é inflexível. Que o cristão verdadeiro deve se separar de toda espécie do mal, ou de mal, né? Toda espécie de mal. Seja o mal eclesiástico, seja o mal doutrinário, ou seja o mal moral. Toda espécie de mal a gente deve estar fora disso. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. Não se coloque em julgo desigual. É isso que ele fala em 2 Coríntios. Ele está falando para o povo de Corinto, para os crentes de Corinto, mas está falando para a igreja de hoje. Eu sei, eu já conversei com muita gente, e a minha indicação é sempre essa: se aparte do mal logo, cai fora. Pastor, mas eu vou ficar lá porque eu quero ser a voz de Deus naquele lugar. Olha, quando dizem isso, então, é inflexível a resposta. Não há um só herói ou santo, né, que tenha conseguido isso. Ninguém conseguiu. Você acaba sendo corrompido pela maioria. O grito bíblico para quem está numa situação dessa é: avance em direção a Cristo sem um bando atrás de você. Porque o homem que vai para o mundo, procurando elevar o mundo, logo vai se descobrir diminuindo. A posição mais segura para quem está nessa situação das falsas igrejas, irmão, você sabe, você que tem Espírito Santo, sabe que aquilo não é de Deus. Não é. Você sabe que aquele tipo de coisa não é. Então, a posição segura bíblica é fora do bando. Caia fora do bando. Teve um sujeito chamado Arquimedes. Você já ouviu falar dele, né? Ele falou que ele poderia mover o mundo se ao menos ele tivesse um apoio de fora do mundo. Vai apoiar no vácuo. Do mesmo modo, irmãos e irmãs, um punhado de servos de Deus
só pode influenciar o seu tempo se eles se parecessem com Elias. Elias gastou a vida dele fora da grandeza da corte e do domínio dos dias dele. Primeira Samuel, capítulo 15, versículo 22, nos traz uma resposta poderosa e de fácil entendimento. 1 Samuel 15, 22. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Aí você deve estar perguntando, pastor, eu fiz isso que você falou. E eu continuo sem denominação nenhuma. Quanta gente? Pastor, eu saí porque realmente eu saí fora. E eu não acho uma denominação, não acho um lugar bíblico para frequentar. Pastor, aqui em tal cidade tem. Me fala onde tem. A pergunta é essa sempre. Me fala onde tem. Eu não indico igreja. Não indico. Já indiquei, já me dei mal, não indico. Porque, na verdade, as pessoas ainda têm a ideia de que igreja é um prédio. Elas têm que ir lá dentro de um prédio com uma placa. Não adianta, elas não tiram isso da cabeça. Isso ficou gravado lá. Igreja, para elas, é um prédio, com uma placa, com uma porta, com um banco, com púlpito. Para elas isso é igreja. Então você deve estar pensando assim, bom, eu saí de lá, até hoje não tem igreja. Você deve estar pensando agora, eu vou sair? Onde que eu vou congregar depois? Então eu estou trazendo aqui para você, né? O que a Bíblia diz, conclusivamente, explicitamente. Vamos seguir o plano bíblico, não o plano humano, o plano bíblico. Está sem igreja? Reúna-se na simplicidade cristã com um grupo de crentes que tenham como você um posicionamento bíblico correto. Essa igreja, 2 ou 3 reunidos estarei no meio de vós. Igreja não é um prédio. Não é. As pessoas entendem muita coisa, mas isso elas não conseguem entender. Ou elas não querem entender. Elas continuam com o social dentro delas. Aquilo é uma reunião social. Reúna-se somente a Cristo. Faça, meu irmão, minha irmã, você está sem igreja, ou você está querendo deixar a falsa igreja que você frequenta, faça de Cristo a única atração. Atração não pode ser o sujeito que vai lá cantar, não pode ser o sujeito que vai lá pregar. A atração é Cristo. É claro que quando você fizer isso, você não vai atrair grandes multidões e nem vai agradar as pessoas. Mas você vai ter um núcleo, um lugar de crentes fiéis, de pessoas que não são movidas daqui para lá, de lá para cá, por provações
ou por desencorajamento. São crentes fiéis, são crentes em Cristo. Ontem, um rapaz me perguntou: se eu for honesto, fiel a Deus, eu não vou sofrer decepção? Eu respondi: claro que vai. Quem falou que não vai? Decepção faz parte do mundo. Não é porque você é honesto que você não vai se decepcionar. Vai. Uma casa é um lugar completamente bíblico e completamente satisfatório para se ter uma grande comunhão com Cristo. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina. Gente, por favor, leiam a Bíblia. Você lê Romanos capítulo 16, versículo 5. Se você ler 1 Coríntios 16, 19. Colossenses capítulo 4, versículo 15. E Filemão 2. Você vai ver que uma casa satisfaz plenamente os requisitos para se cultuar a Deus. É que tem muita gente que exige edifício bonito, né? Utensílios religiosos. Sabe por quê? Porque eles nunca descobriram, na verdade, a suficiência total do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não pode se reunir ou querer se reunir em torno de um prédio, em torno de um pastor, em torno de um cantor, em torno da banda que toca, que na maioria é uma barulheira que não tem tamanho. Nós temos que nos reunir em torno de Cristo. Este grupo que vai passar a existir, não sei se vai crescer, se não vai crescer, também isso é indiferente. Isto é indiferente. A visão de crescimento é uma visão das igrejas, dos prédios, das instituições humanas. Mas esse grupo que vai ser montado, não coloque nome nenhum nele, não. Não faça nada que vá excluir da comunhão qualquer verdadeiro crente. Porque vai aparecer nesse grupo crentes que não são verdadeiros. Vai aparecer lá curioso, sujeito que vai lá, problema dele. Você quer outra coisa? Não aceite nesse grupo que vai surgir, ou que você vai frequentar, ou que você vai criar. Não aceite nenhuma afiliação denominacional. Esse grupo aqui, vou só citar como exemplo, tá? Como exemplo, é que a gente cita nome, tem pessoa que não entende, viu? Meu Deus, como é difícil as pessoas entenderem, né? Esse grupo aqui é da Assembleia, esse grupo aqui é da Quadrangular, esse grupo aqui é da Nazarena. Não aceite nenhuma dessas filiações. Nada. Não aceite nada, irmão ou irmã, nesse grupo que venha a atrapalhar a soberania da Igreja de Deus. A Igreja de Deus não tem nome, não tem pompa. Resista. Eu já falei isso. Parece-me que as pessoas não entendem. Resista à tendência de liderança. Resista a essa tendência de deixar que o ministério, né, que aquele serviço, caia nas mãos de um só homem. Porque vai dar problema.
Permita que o Espírito Santo atue e manifeste em cada um o sacerdócio. Quando fica na mão de um homem só, vai dar problema. Resista. Porque a tendência reúnam-se regularmente para orar, estudar a palavra, partir o pão, que é a ceia, e esforcem-se no evangelismo, tanto individual como coletivo. O que é a igreja, gente? Gente, essa ideia, entendam isso, historicamente é isso que eu estou falando. A ideia de templo, a ideia de igreja, a ideia de catedral, essa ideia católica, apostólica, romana. Não é a ideia bíblica, você não encontra isso na Bíblia. Você não vai encontrar uma igreja que compraram um terreno e construíram, porque para Deus o melhor. Olha, vem com essa conversa mole. Nunca você vai encontrar isso na Bíblia. Essas catedrais, esses templos, isso aqui, que não sei o que não sei o que lá, isso não é bíblico. Isso não tem na Bíblia. Procure. Procure. Você não vai encontrar. Como é que você pode participar de uma coisa que não tem na Bíblia? A igreja no Novo Testamento, no sentido verdadeiro da palavra igreja, é 2 ou 3 pessoas obedecendo os mandamentos do Senhor. É isso que é igreja. Existem países, irmãos, aonde a igreja verdadeiramente existe. As pessoas se reúnem embaixo de árvore, fazem lá um negocinho só para não ficar com o sol na cabeça. E tem como guia só a Bíblia Sagrada. E aqui querem construir, querem comprar, querem que as pessoas, olha, precisa doar para a igreja. Olha, o pastor, ele está lá todo dia na construção da igreja. Ora, está perdendo tempo. Porque a igreja, na verdade, meu irmão, minha irmã, são pessoas reunidas e mantidas pelo Espírito Santo. E pessoas satisfeitas com isso. Não há razão para essas centenas de comunidades semelhantes. Que na verdade não são igrejas. Porque vivem através do sacrifício do povo. Vive através da exploração do dízimo, da exploração das ofertas. Vivem, na verdade, no fundo e na verdade, fazendo troca com Deus. Você dá o dízimo para um... Não é possível, irmãos, nós estamos
irmãs, a véspera da volta de Cristo. Nós vimos aí segunda, ontem, quarta-feira, né, mostrado na Bíblia que esta é a época da volta de Cristo. Nos arriscamos até, como é normal e comum ao ser humano, né? Nos arriscamos a dizer, olha, antes de 2011, pelas conclusivas da Bíblia, Cristo não poderia voltar. A partir de 2011, qualquer data é data. Alguns até acham que é até 2030, mas nós estamos de um jeito ou de outro, às vésperas da vinda de Cristo para buscar a igreja. Nós precisamos fazer algo. Não adianta ficar nessa letargia. Não adianta ir na igreja. Irmão, irmã, meu Deus, por que as pessoas não entendem, Senhor? As pessoas têm esse compromisso social. Elas não têm compromisso com Deus, elas têm compromisso com o pastor. Porque se elas não forem, o pastor vai perguntar, vai cobrar. Por que você não foi? Vão ligar lá, olha, por que você não veio? Eu não fui porque eu não quis. Mas você é rebelde, hein? Você está com o diabo, você está possesso. Jesus amou a igreja. Jesus ama a igreja. Jesus se entregou pela igreja. Você acha que Jesus se entregou para essas denominações aí? Pensa, irmão, raciocina, minha irmã, comigo. Para essas aberrações que a gente vê, ouve. Para essas coisas que chamam de igreja cristã. Você acha que Cristo morreu por isso? Você acha que lá Cristo é glorificado? Por mais que se use por causa disso que o Senhor falou, né? Que com os lábios engrandecem a Deus, mas o coração está longe de Deus. É verdade. Você quer uma verdade maior do que essa? Quem está tocando está preocupado em tocar. Quem está cantando está preocupado em não desafinar. Ninguém está preocupado em adorar. Ninguém está preocupado em adorar. Será que isto engrandece a Deus? Será que exalta o Deus Todo-Poderoso? Será que isso fortalece o cristianismo? Será que isso tira pessoas das ruas, das drogas, da bebida? Será que isso transforma a vida? Olha, transformar a vida não é a pessoa ir lá porque lá tem lanche, porque lá tem comida, porque não, isso não é transformar a vida. Transformar a vida é a pessoa ir para ela se alimentar espiritualmente. Isso é transformar a vida. Isso tudo que eu acabei de falar aqui para vocês, eu extraí de um capítulo do livro do William MacDonald, Cristo e a Igreja. Um esboço dos esboço dos princípios da Igreja no Novo Testamento.
Isso tudo que eu falei aqui eu extraí de um livro. Pelo mundo afora está cheio de gente preocupada com a falsa igreja. Porque a falsa igreja arrebanha, né? Tem muita gente preocupada pelo mundo afora. Então, olha, se você faz parte destas pessoas que abandonaram as sinagogas de Satanás, e hoje você não tem igreja, né? Porque as pessoas... outro dia eu fui num lugar aí, a pessoa perguntou, você é pastor de que igreja? Eu falei, da igreja de Jesus. O sujeito ficou me olhando para aquela cara de pastel. Eu sou pastor da igreja de Jesus. Não sou pastor desta denominação ou daquela. Eu sou pastor da igreja. Qualquer cristão pode olhar para mim e me ver, ou me ter como pastor, qualquer um. Não sou pastor de uma denominação. Não sou pastor de um grupo. Não sou pastor de um bairro, de uma rua, de um endereço. Sou pastor de Cristo. Estou errado? As pessoas ainda veem a igreja como a casa de Deus. Deus não mora em templos construídos por mãos humanas. Gente, a casa de oração é lá do Velho Testamento, gente. Casa de oração é onde nós estamos orando. Se você estiver orando no ônibus, em pé, lá segurado naquele ferro lá do ônibus, lá é a casa de oração. Você está orando. Se você estiver no banheiro orando, lá é a casa de oração, no banheiro. As pessoas ainda confundem. E tem aqueles que ajudam a confundir ainda, né? Faça isso, que esta proclamação da verdade bíblica mostrou hoje. Se reúna com outras pessoas, não se preocupe com, olha, eu sou de tal, eu não sou de denominação nenhuma. Eu sou de Cristo. Denominação, todo mundo fala, denominação não salva, igreja não salva, mas quer dizer, eu sou de, né, e fala lá. Então você não é salvo. Conclusivamente, você não é salvo. Irmãos e irmãs, que tudo isso que foi dito aqui, que te ajude a clarear a sua mente, que ajude você a se moldar conforme a Bíblia Sagrada. Que isso te ajude, que isso lhe dê forças. Porque você vai enfrentar oposição, meu irmão. Não tenha vergonha, não tenha medo de enfrentar essa oposição. Eles são opositores à própria palavra de Deus. Muitos são opositores, nem sabem a que estão se opondo. Estão se opondo à ideia do líder. Por causa disso que nós não podemos ter líder. O nosso líder é Jesus. Nosso mestre é Jesus. Por causa disso que quando nós damos a um homem o poder, nós saímos da vontade bíblica. Que Deus nos dê graça, força, compaixão, misericórdia, capacidade de entender, sabedoria, e nos ajude a sermos fiéis a Ele. Deus querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, nós proclamamos a Tua palavra.
Trouxemos, Senhor, aquilo que para muitos é um absurdo. Trouxemos, Senhor, aquilo que para muitos é uma heresia até. Infelizmente, alguns acham que isso é uma heresia. Mas é exatamente isso que está escrito na Bíblia. Por causa disso que eu tenho tranquilidade e paz para trazer isso. O que se faz hoje é que não consta da Bíblia Sagrada. O que se faz hoje, na maioria dos lugares, é que é verdadeiramente uma heresia. Senhor, que aqueles que ouviram, viram, vão ouvir, vão ver, que possam, Senhor, ir para a Bíblia Sagrada, porque todas as referências bíblicas foram ditas, estão gravadas em áudio e vídeo. Que possam ir para as referências e ler as referências e juntar aquilo que está sendo dito com aquilo que está escrito. Que abandonem, Senhor, o domínio de homens e mulheres e se entreguem à soberania do nosso Deus e Senhor e Salvador Cristo Jesus, no nome de quem eu acabei de orar. Amém.